Pastor Ariovaldo é um homem de Deus, tem sido um profeta do Senhor para falar e inquietar a igreja evangélica brasileira. Inquietá-la para que ela repense a sua caminhada, para que ela seja mais bíblica, para que ela cumpra a sua missão, para que ela ande em santidade, para que ela seja um organismo cidadão, um agente de transformação social e espiritual neste Brasil e neste mundo afora. Pastor Ariovaldo, com muita alegria, a gente o recebe e cremos que Deus vai usá-lo neste momento. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os amados irmãos e irmãs aqui. E nosso tema hoje é como é que gente que sabe o que a gente sabe entra na história para fazer o bem. E eu chamo isso de ética da manutenção e eu queria compartilhar com vocês nesse instante sobre isso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos ministrou. Rogamos que nos ministre ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a isso eu chamo de ética da manutenção. Ética da manutenção é a essa nossa pergunta, como é que gente que sabe o que a gente sabe entra na história para fazer o bem, a gente chama de ética da manutenção. Ética da manutenção é justamente a tentativa de entender por que gente que sabe o que a gente sabe deve fazer o bem. Ou por que entrar na história para fazer o bem sabendo o que a gente sabe. E claro que a pergunta natural é o que é que a gente sabe. Quando eu falo a gente, eu estou falando de nós, crentes em Cristo Jesus. O que é que a gente sabe? Bom, a gente sabe algumas verdades profundas. Primeiro, a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Por exemplo, a nossa irmã cantou esse hino do João Alexandre, aliás, de forma brilhante, que é uma pergunta. Há esperança para um país como o nosso? Aliás, falando nisso, eu espero que estejam todos orando pelas eleições desse ano, porque muita coisa vai ser decidida no Brasil esse ano e a igreja e o Brasil está correndo um grande perigo de cair nas mãos de gente que detesta a igreja, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Então, se você ainda não orou, por favor, ore. Ore, porque a situação é grave. Então, o mundo jaz no maligno, a gente sabe disso. E é verdade, o diabo está aí por detrás do sistema e agora nas nossas eleições está realmente articulado para tomar o poder. Nós sabemos, como Jesus disse, que quem é injusto vai fazer ainda injustiça. Nós sabemos também que devemos fazer o bem principalmente aos domésticos da fé. Não é exclusivamente, é principalmente, mas a necessidade às vezes é tão grande que acaba sendo quase que exclusivamente. A gente também aguarda o novo céu e nova terra onde habita a justiça. Ou seja, nós sinalizamos o reino de Deus, mas quem vai trazer o reino de Deus definitivamente é Jesus Cristo na sua segunda vinda. E Jesus Cristo vem de forma visível, do mesmo jeito que ele foi visto subir. Toma cuidado com gente que anda dizendo aí que não, o Pentecoste já é a segunda vinda de Cristo. Não é não. Não é não. Jesus Cristo vem de forma visível, do mesmo jeito que ele foi visto subir, ele vai voltar. E ele volta rápido, porque os tempos estão se encurtando. Aliás, eu espero que você esteja preparado para isso, porque tem um bocado de gente na igreja brasileira que já não ora mais Maranata, ora vem Senhor Jesus,
porque ensinaram para ele que a recompensa do crente é o benefício que ele consegue aqui e agora. Isso é mentira. Nós crentes estamos aguardando a segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele voltará. Tão certo quanto vive o Senhor, Ele já está às portas. Então temos que estar preparados. Bom, mas aí, por exemplo, a gente que crê num novo céu e nova terra, a gente é desafiado a se envolver, por exemplo, com ecologia. Baseado em quê? E também a gente sabe que o reino do Senhor não é desse mundo. É verdade que o Ricardo Barbosa tem uma tese interessante, que ele diz que quando Jesus disse que o reino de Deus não era desse, o reino dele não era desse mundo, ele estava falando que o reino dele não usa a mesma metodologia. É uma abordagem interessante, diferente. Vale a pena verificar aí o que o Ricardo Barbosa percebeu nas Escrituras. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que o reino do Senhor não é desse mundo. Então, como é que gente que sabe essas coisas faz o bem? Observando os movimentos de Deus. Gente como nós faz o bem observando os movimentos de Deus. E quais são os movimentos de Deus? Vamos começar pelo segundo movimento. Eu sei que de praxe a gente deve começar sempre pelo primeiro, mas estamos numa época pós-moderna, então não faz diferença. Nós vamos começar pelo segundo movimento de Deus. Vamos entender um movimento de Deus. Qual é esse segundo movimento de Deus? O segundo movimento de Deus é a partir de Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aliás, eu gosto muito desse texto, houve tarde e manhã, o sexto dia. Porque você sabe, houve tarde e manhã, o sexto dia, está errado. Não existe tarde e manhã, existe manhã e tarde. Tá certo? Então o que isso significa? Isso significa que Deus fala com Moisés de outro lugar. Que a gente está indo no sentido horário e Deus está vindo no sentido anti-horário. Isso traz para a gente algumas lições interessantes. Primeiro, que para Deus está sempre amanhecendo. Então nós estamos sempre caminhando para a luz, porque é tarde e manhã. E a outra coisa é que Deus parte de um outro local que não é o local onde a gente está. Por exemplo, eu me ajoelho lá ao lado na minha cama e digo a Deus: Deus, eu estou aqui passando por uma situação muito difícil, eu preciso da tua ajuda, eu vou sucumbir. Aí Deus diz para mim assim: ora, meu filho, isso não é possível, porque eu estou vendo você aqui do meu lado brilhando como a luz ao meio-dia. Então isso aí é só passageiro, meu filho. Dê graças que eu já estou indo aí socorrer você. Ou seja, Deus não parte da minha angústia, parte da minha vitória. Parte da vitória que eu tenho em Cristo Jesus. É por isso que a obra missionária não para, é por isso que não importa quais sejam as lutas, a igreja não pode ser detida. Porque Deus não parte da luta da igreja, parte da vitória da igreja. Então, enquanto nós estamos indo no sentido horário, Deus está vindo no sentido anti-horário, dizendo: calma, já está tudo resolvido, calma. Você está apavorado por quê? Já está tudo resolvido. Pode começar a dar louvor aí, porque já está tudo resolvido. Então esse texto eu acho muito bonito. Agora, vamos considerar, muito bom é menor do que ótimo. Muito bom é menor do que perfeito. Ora, Deus, avaliando a sua própria obra, não deveria ter dito ótimo ou perfeito? Por que ele disse muito bom? Será que é muito bom para o que se presta? O que será que o Senhor estava fazendo? Olha a oposição que tem na Bíblia. Gênesis versus Apocalipse. Disse Deus: haja luz e houve luz. Então aqui tem: Deus viu que a luz era boa, chamou a luz de dia e as trevas de noite. Certo?
Muito bem, agora você vai para o Apocalipse 22:5 e lá diz que não haverá mais noite, já não haverá noite. Então o que você tem? Você tem dois planetas aqui, um planeta que tem dia e noite e um planeta que só tem dia. São duas cosmologias, ou um ou outro. Na primeira, o dia convive com a noite. Na segunda cosmologia, ou no segundo planeta, só tem dia. Qual dessas duas cosmologias, ou qual desses dois planetas, será da preferência de Deus? Para responder essa pergunta, basta responder a outra. Qual desses dois vai ser para sempre? O que tem noite ou o que só tem dia? Qual, gente? O que só tem dia. Então, será que Deus estava se preparando para os nossos movimentos? Por que Deus fez um planeta provisório? Um planeta temporário? Será que Deus estava se preparando para os nossos movimentos? E quais são os nossos movimentos? Nosso movimento é um só, a queda. O apóstolo Paulo diz que é em Deus que a gente vive, se move e existe. Mas o mesmo apóstolo diz que de Deus todos nós nos extraviamos. Então, a gente não existe mais. Imagine esse copo. Imagine que esse copo represente a gente e toda a criação, porque toda a criação está pendurada na gente. Imagine que esse púlpito represente Deus. Então Paulo diz, nele Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E de Deus nós nos extraviamos. Preciso soltar o copo para ficar clara a ilustração? Não, né? Então, não era para a gente existir mais. Mas olha nós aqui outra vez. Então o que aconteceu? A graça de Deus nos manteve. Por isso que é pela graça que nós somos salvos. Não é só que é pela graça que nós somos salvos, nós só existimos por causa da graça. Então, imagine que você fosse Deus. E que você estivesse agora pronto para criar um ser, um casal, uma família, a sua imagem e semelhança. Porque você sabe que a imagem e semelhança de Deus é o casal. Porque Deus é uma família, criou algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar outra família. Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, tinha de criar outra comunidade. Deus é uma comunhão, criou a sua imagem e semelhança, tinha de criar uma comunhão. A família é que é a imagem de Deus, o casal. E se você ler Gênesis 5, versículos 1 e 2, você vai ler lá, essa é a genealogia do homem, quando Deus o criou, macho e fêmea os criou, e o chamou pelo nome de Adão. Tem duas pessoas, mas um nome só. Adão não era o nome do homem, do ser do sexo masculino. Adão era o nome do casal. Depois da queda, é que Adão pegou o nome Adão para ele e deu para a mulher um outro nome. Mas quando Deus ia na viração da tarde conversar com a humanidade, e ele dizia Adão, o casal vinha falar com ele. Porque Deus é uma família. Criou a sua imagem e semelhança, tinha de criar outra família. Nunca se esqueça disso. Algumas pessoas dizem que a gente é a imagem e semelhança de Deus, porque a gente é racional, a gente tem consciência da gente e do outro, a gente é moralmente responsável, ou seja, a gente é julgado pelas coisas que faz, então por isso que a gente é imagem e semelhança de Deus. Mas os anjos também são racionais, os anjos também serão julgados, e os anjos também fazem diferença entre si e o outro. Só que os anjos não são imagem e semelhança de Deus. O que nós temos que os anjos não têm? Não é corpo, primeiro porque Deus é espírito, e segundo porque os anjos podem ter corpo a hora que quiser.
Então o que é que nós temos? Existem duas palavras na língua hebraica que é traduzida por uma, unidade, único ou única, em qualquer outra língua. Então não importa em que versículo que essas duas palavras hebraicas apareçam, elas vão ser traduzidas em todas as outras línguas por ou por uma, ou por único, ou por única, indiferentemente. Porque os hebreus na sua língua têm conceitos de unidade que não há em nenhuma outra língua. E as duas palavras são Yahid e Ehad. Então, se você falasse hebraico e você fosse comprar uma caneta, você ia usar a palavra Yahid, porque a caneta é uma peça única. Mas se você fosse comprar um cacho de uvas, você ia ter de usar a palavra Ehad, porque o cacho de uvas é uma unidade necessariamente acompanhada de outras unidades. Certo? Porque quando você pede um cacho de uva para o homem da mercearia, você quer um cacho recheado de uvas, né? Uma uva você não consegue comprar. Você só pode comprar no mínimo um cacho. Você pode até roubar uma uva, mas comprar não dá. Então você precisa, quando você pede um cacho de uvas, se você falasse hebraico, você tinha de usar para a palavra a palavra Ehad. Então, todas as vezes que Deus aparece no Antigo Testamento, com afirmações como ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, a palavra único que está lá em hebraico é a palavra Ehad, que quer dizer que Deus é uma unidade necessariamente acompanhado de outras unidades. E quando a Bíblia diz, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne, a palavra que está lá é Ehad. Nós somos imagem e semelhança de Deus, porque guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus capazes de expressar o que só Deus conhece, unidade, onde mais de um é um só. Por isso, quando você vê, o Edson está fazendo um grande trabalho nessa área aí, quando você vê o diabo atacando a estrutura da família, você está vendo ele atacar a forma de nós expressarmos Deus. Quando você vê o excesso de individualismo, que tem inclusive no meio da igreja evangélica, você está vendo um homem dizendo, eu não vou mais expressar Deus, eu não vou mais viver a partir da família, nem vou viver em função da família nuclear e da família estendida, que é a igreja, e da família maior, que é a humanidade. Nós estamos enfrentando isso hoje, inclusive dentro da igreja. Por isso eu louvei a Deus quando a irmã Socorro fez aquele pupurri de músicas do meu tempo. Porque faz muito tempo que eu não canto na primeira pessoa do plural. Todo lugar que eu vou só se canta na primeira pessoa do singular. Eu, meu, pra mim, eu, minha bênção, minha vida, meu isso, meu aquilo. Para com isso. Isso é uma comunidade, isso é a família de Deus. Isso aqui é o povo de Deus, isso aqui é uma família que expressa Deus, a expressão de Deus é a comunhão. Aí você pode dizer assim, mas então você está dizendo que a gente pessoalmente não é imagem e semelhança de Deus? É, porque a gente nasceu da família, na família e para a família. Nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. Nós nascemos em família, na família e para a família. Essa família começa com a nossa família nuclear, se estende para a igreja, que é a grande família de Deus, e quer abranger toda a humanidade, que é a família por excelência. Porque Deus criou uma família, porque Deus é uma família. Então, Paulo diz que nós nos extraviamos. Nós rompemos com tudo, com todas essas verdades.
Então imagine que você fosse Deus. Você está criando um ser à sua imagem e semelhança, que é uma família, uma comunhão, uma imagem linda. Linda, extraordinária. O Deus que é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, está criando uma outra família. Tem duas famílias no universo. A família divina e a família humana. E a família humana foi criada à imagem da família divina. Extraordinário. Aí você sabe que a sua expressão vai trazer para a realidade que você está criando para ela a triste realidade do mal e da morte. Que isso é por definição o fim de tudo. Que quando ela romper com você, ela vai deixar de existir. Mas você não quer que ela deixe de existir. Então você tem de fazer alguns movimentos e você tem de criar um planeta onde a morte não seja o fim. Então, como Deus fez para que a nossa queda não fosse o fim? Essa é a pergunta. E isso é o primeiro movimento de Deus. Então o segundo movimento de Deus é ele criou um planeta provisório. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. Agora vamos ver qual é o primeiro movimento de Deus. O primeiro movimento de Deus, quem conta pra gente é o Pedro. Ele diz que a gente foi resgatado pelo sangue de Cristo. E que o sangue de Cristo é conhecido e funciona, que é o significado da palavra com efeito, e funciona antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E foi manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Então, o primeiro movimento de Deus foi o sacrifício. Se o Senhor não tivesse dito primeiro, haja cruz, não poderia ter dito, haja luz. Porque não haveria absolutamente razão para dizer haja luz. Porque era criar para perder. Então Deus só disse haja luz porque primeiro disse haja cruz. Então quando alguém perguntar para você, escuta, por que há sofrimento? Você diga, por causa da humanidade, porque nós rompemos com Deus. E por que Deus não evita... Qual é a posição de Deus no sofrimento? Diga, Deus no nosso sofrimento é consolador. E quando você disser, Deus não se importa com o nosso sofrimento, você diga, Deus foi o primeiro a experimentar o sofrimento. O primeiro ser que nós fizemos experimentar o sofrimento foi Deus. E foi a gente que fez Deus sofrer. Foi a gente que fez Deus experimentar o sofrimento. E Deus, por amor a nós, experimentou o sofrimento para ser nosso consolador. A primeira coisa que aconteceu no universo foi o sacrifício. Ou seja, para que a nossa queda não fosse o fim, Deus resolveu tudo antes do começo. Esse é o primeiro movimento de Deus. Então está vendo os movimentos de Deus? Então onde é que nós estamos? Nós estamos no sacrifício do Cordeiro. Deus nos carrega no sacrifício do Cordeiro. Uma vez uma senhora esotérica chegou para mim e disse, eu tinha acabado de pregar sobre a necessidade de um Salvador, e essa senhora chegou para mim e disse, pastor, tudo que existe, existe em Deus? Eu disse, sim senhora. E citei Atos 17, 28. Aí ela disse, então nós existimos em Deus? Sim senhora. Então fora de Deus não existe nada? Não senhora. O pastor,
nós todos somos pecadores? Sim, senhora. Citei Romanos 3, 23. Então, tudo que existe, existe em Deus, e nós somos pecadores. E nós existimos em Deus. Sim, senhora. E Deus não é santo? Sim, senhora. Eu citei Pedro. Aí ela disse, então me diga uma coisa. Como é que um Deus santo carrega pecadores? A santidade de Deus não devia jogar os pecadores para fora? Eu disse, sim, senhora, devia. Ele falou, e por que não deve? Eu disse, a senhora conhece, por que não faz? Eu disse, a senhora conhece alguém que já sofreu transplante? Ela falou, conheço. Transplante do quê? Ah, de coração. Ok. Qual o maior problema de quem que sofreu transplante? Ela disse, rejeição. Exato. O corpo dela rejeita o organismo, o órgão estrangeiro, né? Estranho, e entra em colapso e morre, não é isso? É. Então, como é que faz para ele não morrer? Aí ela disse, medicação. Eu falei, então, minha senhora, entre nós pecadores e o Deus Santo tem uma medicação, é o sangue de Cristo. A senhora não percebe, mas o universo está marcado por uma cor vermelha. É o vermelho carmesim do sangue do Cordeiro. Então, minha senhora, a senhora só está viva porque o Cordeiro se sacrificou. Aliás, se eu fosse a senhora, eu já entregava a vida para o Cordeiro, porque a senhora só está viva por causa do sacrifício dele. Termina o trabalho, minha senhora. Termina o trabalho. Onde Deus nos carrega? Deus nos carrega no sacrifício do Cordeiro. Se Deus não pode nos carregar em estado de santidade, o pode em estado de santo sacrifício. Por isso que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem o sacrifício de Cristo, não haveria nada. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Cristo Jesus, o centro do universo, a razão do universo, é onde nós estamos. Muito bem, mas a morte chegou. A morte chegou porque nós fizemos a bobagem. E a morte é, por definição, o fim de tudo. Então, por que a morte não foi o fim de tudo? Por que a morte foi um fim que não termina? Porque a morte entrou, no suor do teu rosto comerás o teu pão, não é? Até que tornes a terra. Vai morrer, porque és pó e ao pó tornarás. Então, por que foi o fim que não termina? É como se o juiz de futebol apitasse o fim do jogo e os jogadores continuassem a jogar a partida sem levar em conta o apito do juiz. Então, como fazer com que a realidade da morte não signifique o fim? Como que Deus fez isso? Deus deu um nó na morte. Ele criou uma realidade de sacrifício e de ressurreição, onde a árvore que tomba alimenta a que nascerá, e a primavera é a ressurreição do que morreu no inverno. Deus criou um mundo baseado no sacrifício e na ressurreição. Ou seja, Deus fez um mundo onde a morte presta serviço à vida. Deu um nó. Deus é gênio. Deus é gênio. Ele fez a morte prestar serviço para a vida. E isso fez com que as coisas não acabassem quando a morte chegou. Deus deu um nó. Por isso que Deus fez um planeta provisório, onde o dia e a noite convivem, onde o bem e o mal convivem, porque Deus criou de uma forma que sustenta isso na base do sacrifício e da ressurreição. Isso significa, portanto, que a questão da morte está resolvida temporariamente.
mas tem uma outra questão a resolver, que é o que a queda fez com a gente. E essa é uma pergunta, o que a queda fez com a gente? E quem responde isso é o Paulo. O Paulo disse que a gente ficou injusto, que a gente ficou burro, não capaz de entender nada, que a gente não tem mais nenhuma noção de Deus, que todo mundo se perdeu e todo mundo é inútil, que ninguém faz o bem, que a gente só amaldiçoa, só é amargo e que a gente é assassino. A gente só engana e a gente é assassino e só quer assassinar. Nos nossos caminhos só tem destruição e miséria, que a gente só conhece o caminho da guerra e que a gente não respeita nada porque não respeita Deus. Isso foi o que a queda fez com a gente. Agora, a gente não vive tudo isso, tá certo? A gente conhece até gente que não ama Deus, mas entende, é inteligente. Muita gente não ama Deus, é inteligente. Muita gente não ama Deus e é bom, e é verdadeiro, e luta por causas de justiça. É ou não é? Ama os seus filhos, são bons amigos. Então a gente não vive tudo isso, mas era para viver. Então o que aconteceu? Aconteceu um outro movimento de Deus. Mas antes de falar do movimento, deixa eu falar para você a questão da maldade. Deus é o supremo bem, certo? Posso ouvir um amém quando eu digo que Deus é bom? Romper com Deus é decidir ser mal, tá certo? O mal antes da nossa queda era só uma teoria, nunca ia acontecer, porque para ele acontecer tinha de haver um outro Deus que fosse mal, um ser independente de Deus que fosse mal. Isso não existe, só existe um Deus e ele é bom. Eu sei que algumas pessoas falam do diabo assim, como se o diabo fosse o Deus mau. O diabo é só uma criatura. O diabo é só uma criatura. Toda criatura é menor que o Criador. Certo? Além disso, o Criador é infinito. Então tudo que é menor que o Criador é menor que o infinito. E tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. Então, o diabo é só uma criatura infinitamente menor que Deus. Então, um Deus mau não existe. Porque só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus é bom. Tá certo? Então, o mal só aparece na gente, nas criaturas caídas. Não tem mal fora da gente. O mal só aparece na gente, nas criaturas caídas. Tá certo? Então, a existência, como você pode ver, é um milagre. A gente caiu. Né? A queda compromete a existência. Lembra da imagem? Se extraviou de Deus. A queda compromete a existência. Portanto, existir já é um ato da providência divina. A gente só existe pela providência, pela graça. O efeito imediato da queda é desexistir. Desexistir é uma palavra que eu inventei porque cansei de ficar falando deixar de existir, tá? Então, o efeito imediato da queda é desexistir. Então, nós continuamos a existir apesar da queda. Então, a providência divina é anterior à queda. Porque só impede a desexistência o que lhe é anterior. Se Deus dissesse para mim, Ari, se você tocar no pedestal, você vai deixar de existir. E ele sabe que eu sou teimoso e vou tocar no pedestal. Qualquer coisa que seja que ele decida fazer para que eu, mesmo tocando no pedestal, não deixe de existir, ele vai ter de fazer antes ou depois de eu tocar no pedestal? Antes. Por isso que a primeira coisa que teve de haver foi o sacrifício. Tá certo? Senão não dava para criar nada. Só impede a desexistência o que lhe é
anterior. Muito bem. Mas se a questão da maldade não fosse resolvida, manter-nos seria trocar 6 por meia dúzia. Por quê? É o ensino do dilúvio, né? Ninguém pode ficar pecando para sempre. O dilúvio nos ensina que tem limite. Quando nós passamos do limite, Deus veio e destruiu tudo e a gente escapou por um homem, Noé. Tá certo? Muito bem. Então como é que Deus fez? Esse é o terceiro movimento de Deus. Então, ó, o primeiro movimento de Deus foi o sacrifício. O Cordeiro, o Deus Filho se fez Filho de Deus e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo movimento foi criar um planeta provisório, onde pudesse ser dado um nó na morte, onde a morte prestasse serviço para a vida. Para que a nossa rebelião não fosse o fim, o Senhor se sacrificou antes de tudo. Para que a realidade da morte não fosse o fim, o Senhor criou um planeta provisório. Agora, para que a nossa maldade não fosse o fim, o que Deus fez? Como Deus enfrentou a questão do mal? Deus nos emprestou a sua bondade. Está vendo aqui? Deus nos emprestou a sua bondade. Então quando você vê um artista extraordinário fazendo um som maravilhoso, ele nem ama o Senhor, muito pelo contrário, ele só faz aquilo que Deus emprestou aquilo para ele. Você vê gente que não ama o Senhor, às vezes nem acredita no Senhor, mas é bom. Então a bondade é empréstimo de Deus. Toda a bondade é empréstimo de Deus. Entendeu? A maldade é nossa, mas a bondade é empréstimo de Deus. Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Se tiver um cientista agora, ateu, descobrindo alguma coisa que vai fazer bem para a humanidade, é empréstimo de Deus. Entendeu? Deus emprestou a sua bondade para que a nossa maldade não precipitasse o nosso fim, para que Ele não tivesse de julgar a gente como aconteceu no dilúvio. Então é por isso que a nossa maldade não é o nosso fim. Aliás, isso significa que quando você encontrar um sujeito bonzinho, daqueles que a gente diz só falta se converter, e a gente não sabe como pregar para ele, diz assim, chega para ele e diz assim: escuta, você nunca achou estranho que no meio de tanta maldade você fosse bonzinho? De onde você acha que vem a sua bondade? De onde você acha que vem a bondade no meio de tanta maldade? Eu vou contar para você. A bondade é um empréstimo de Deus. Deus emprestou a bondade dele para você. Sabe por que ele emprestou a bondade dele para você? Para ele não precisar julgar você e mais, para que você sobrevivesse, para que ele pudesse se encontrar com você. Então, sabe por que Deus empresta a bondade? Para dar uma amostra grátis para a gente. Uma amostra grátis do que significa se unir com Ele. O apóstolo Paulo disse isso lá em Atos 14, no versículo 17. Ele diz que Deus não se deixou ficar sem testemunho, mas que Ele mandou do céu chuvas e tempos frutíferos, e encheu o coração dos homens de fartura e de alegria. Deus deu para todos os homens, para todos os seres humanos, uma amostra grátis do que significa viver unido a Ele. Todos os homens receberam esse empréstimo. Você que é crente, a bondade em você não é mais empréstimo. Porque quando a gente vira crente, quando a gente é convertido pelo Senhor, o nosso espírito se une ao Espírito de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que nosso espírito e o Espírito de Cristo se tornam um espírito.
De modo que agora o que é de Cristo também é nosso. Então não é mais empréstimo. Quando você se converte, deixa de ser empréstimo e passa a ser seu patrimônio. Portanto, seja um crente bom, viva com o seu patrimônio. Não deixa o diabo vir trazer as porcarias dele para você. Só faça aquilo que é seu patrimônio agora, que é a vida de Cristo que está em você. Você pode viver segundo a vida de Cristo. Você não tem mais de ser dependente nem das suas fraquezas, nem de pecado nenhum, nem de Satanás nenhum. Você pode reagir a todas as tentações. E aí, se você pecar, tem de ser por acidente. Não pode ser porque você decidiu pecar. Porque você tem força para não decidir mais pelo pecado. Porque agora o que é de Jesus também é patrimônio seu. Tá certo? Isso não quer dizer que você não vai pecar mais. Vai, mas por acidente. Até porque você está crescendo e tem coisas que você ainda não sabe sobre a sua maldade que o Senhor vai mostrar para você. Ah, vai mostrar mesmo. E aí você vai poder se arrepender. Entendeu? Então, Deus nos emprestou a sua bondade, para que a nossa maldade não fosse o nosso fim. Então você viu 3 movimentos de Deus. Primeiro movimento de Deus, se sacrificou. Segundo movimento de Deus, criou um planeta provisório para que a morte, a realidade da morte não fosse o fim. Terceiro lugar, terceiro movimento, emprestou a sua bondade para a gente, para que a nossa maldade não fosse o nosso fim. Muito bem. Para acabar com o mal, Deus tem de destruir os maldosos. Porque o mal existe na gente, nos seres criados, e é fruto da gente ter sido mantido apesar da queda. Deus na humanidade acabará com o mal pela conversão dos maldosos. E para que isso aconteça, a humanidade tem de ser preservada apesar do mal. Então esses 3 movimentos de Deus é para preservar a humanidade. Porque todo mundo vai se converter ao senhorio de Jesus. Uns vão se converter na glória eterna e outros vão se converter no inferno. Mas não vai haver 2 senhores no universo, não. Só tem um senhor. Eu às vezes eu ouço o sujeito falando, o inferno é o reino de Satanás. Satanás não tem reino nenhum. Só Jesus Cristo reina no universo. O inferno é gente que escolheu não estar com Jesus, mas que agora também vai chamá-lo de Senhor. Só que não vai chamá-lo de Senhor na glória eterna. Mas ninguém no universo vai deixar de reconhecer o Senhor Jesus. Porque está escrito, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem 2 senhores no universo, não. Então Deus na humanidade acabará com o mal pela conversão dos maldosos. E para que isso aconteça, a humanidade tem de ser preservada apesar do mal. Ora, por que Deus fez tudo isso que fez para manter a humanidade? Quem responde é o Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa. Pelo contrário, Ele é paciente para conosco. Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por exemplo, eu sempre oro Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas eu sempre dou graças a Deus porque Ele não veio antes de 1956. Porque eu nasci em 56, Ele me esperou chegar. Eu não sei quantos mais Ele ainda vai esperar chegar para alcançá-los. Eu continuo dizendo Maranata, mas sei que o tempo é dele. E eu, como cristão, você como cristão, algumas pessoas perguntam, você acha que demora Jesus chegar? Eu falo, espero que não. Mas eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque nós crentes vivemos como se ele fosse voltar daqui um segundo. Importante não é que quando Jesus volta, mas se no segundo que Jesus voltar eu estarei pronto sempre, glorificando o nome dele.
Nós crentes vivemos na expectativa de que a qualquer segundo Jesus Cristo irrompe nas nuvens. E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Assim, num piscar de olhos. Porque Jesus disse, aliás, é engraçado que um dia desse estava falando com o irmão, e ele está fazendo mestrado em física e na área de ótica. Aí ele veio falar comigo, pastor, estou fazendo mestrado em física, na área de ótica, física quântica. Parabéns, tal. Falou, eu estou muito preocupado para isso não abalar a minha fé. É mesmo? Falou, porque você sabe, a luz viaja, e quer dizer que tudo que a gente vê já no passado. Fraçõezinhas de segundos, mas é passado. Eu sei. Falou, então, esse daí não é um problema para a fé cristã? Eu falei, não é não. Ele disse, não. Eu falei, não, Jesus já tinha dito para a gente que a luz viaja. Ele falou, Jesus não disse isso. Eu falei, disse. Jesus disse, como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vou falar de novo para você. Falei para ele, presta atenção no dedinho do professor. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é a vinda do Filho do Homem. Tá vendo? Ele foi o primeiro que disse, a luz viaja. Então a gente já sabia disso. Ele falou, pastor. Eu falei, irmão, você vem aqui com essa conversa como se Deus pudesse ser pego de surpresa, moço. Então, o Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele está esperando que todos cheguem ao arrependimento. Todos, que só Ele sabe que tamanho que tem. Então o ponto central Deus providenciou tudo para a nossa existência ser mantida e prolongada, para que a salvação pudesse alcançar prisioneiros no tempo, e prisioneiros do tempo, porque tudo que Deus tem de fazer por nós, vai fazer no tempo, a gente está no tempo. Tá certo? Então, Deus primeiramente fez ação social e depois evangelizou. Todo mundo pergunta, o que faz primeiro? Ação social ou evangelização? Deus primeiro fez ação social e depois evangelizou. Porque primeiro Deus se sacrificou, depois Deus criou um planeta provisório, depois Ele criou a gente e depois Ele veio evangelizar a gente. Então, por que gente que sabe o que a gente sabe faz o bem? Por causa dos 3 movimentos de Deus. Foi a primeira coisa que Deus fez, foi fazer o bem, depois Ele veio evangelizar. A gente agora faz tudo ao mesmo tempo. A gente faz o bem e a gente evangeliza ao mesmo tempo. Por uma razão muito simples. Foi como Deus fez. Então a gente observa o movimento de Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. E aí eles glorificam o vosso Pai que está no céu. E aí eles ganham respeito ao Senhor, e o respeito ao Senhor prolonga os dias da vida. É isso. Ficam mais tempo aqui, tem mais tempo de ouvir a mensagem. Porque as pessoas só estão aqui para ouvir a mensagem, sabia? Sabia que o sujeito que mora o seu vizinho só está lá para ouvir a mensagem de Deus? Sabia que o camarada que senta ao seu lado na escola só está lá para ser evangelizado? Sabia que as tribos que ainda estão aí perdidas na selva só estão lá para serem evangelizadas? Sabia que a dona Sebastiana e aquele outro irmão que rezava pelos crentes só estavam lá para ser evangelizados? E sabia que Deus espera que você faça isso, que eu faça isso? Porque esses só existem para isso. Não tem nenhuma outra razão para a humanidade ter sido mantida, a não ser o fato de que Deus queria se apresentar aos homens. É por isso que todos existem.
O propósito da existência de todo mundo é porque Deus quer se apresentar para ele. Por isso que evangelizar não é uma escolha, não é uma opção. Por isso que fazer missão não é, tudo bem, eu vou ver. Vai ver o quê, meu filho? Vai ver o quê? Isso não é opção, não. É a única coisa que nós temos de fazer. Então agora a gente pode fazer o óbvio, juntar a ação social com a evangelização e fazer tudo junto, porque agora a gente sabe, todo mundo existe para ser evangelizado. Então a gente faz o bem para manter a humanidade viva, porque eles têm de sobreviver a si mesmos, a sua maldade, para poderem ouvir a mensagem de Deus. É isso. Porque o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. É isso. Então, tem gente que morre mais cedo. A gente está aqui para evitar que gente morra mais cedo. Está aqui, ó. Os anos dos perversos serão abreviados. Tem crente que morre mais cedo? Não tem? Está escrito lá na Bíblia. Aqueles que participam da ceia do Senhor de modo indigno morrem mais cedo. Fica doente. A gente não prega isso porque não quer espantar ninguém, mas devia pregar mais. Irmão, agora nós vamos para a ceia, então vou te dar uns toques aqui essenciais para você não morrer mais cedo. Então presta atenção no pastor. Agora é hora da ceia. Agora é hora da ceia. Você vai partir o pão. Nós vamos partir o pão, e o pão agora tipifica o corpo de Cristo, o sangue tipifica o vinho tipifica o seu sangue. Nós vamos fazer isso em memória de Cristo. Ora, como eu sou batista, ceia para mim é um memorial. Você é presbiteriano, a ceia para você é um meio de graça. Mas memorial não é menos sagrado do que meio de graça. Porque memorial na língua portuguesa significa, hoje nós vamos fazer uma reunião em memória de alguém. Significa que nós vamos sentar e só vamos falar dele. Só vamos falar dele. Porque nós vamos nos lembrar dele. Vamos nos lembrar de como ele é importante. De como ele é extraordinário. De que ele é a razão pela qual nós estamos aqui. E aqui nós vamos celebrar o perdão que nós recebemos dele. E aqui nós vamos perdoar com o perdão que recebemos dele. E aqui nós vamos confessar de novo que ele é nosso Senhor. E que a igreja é a nossa casa. E que os irmãos são a nossa família. E que nós somos um só, como ele desejou. Isso é ceia. Então, se você tem problema com algum irmão, vai resolver agora. Porque nós vamos tomar a ceia. Você tem alguém para perdoar, perdoa já. Agora é hora de perdoar. Libera o perdão. Não espera nem ele vir pedir perdão, não. Libera agora, você vai tomar a ceia. Você vai tomar a ceia, agora é hora de perdão. Um dia desse encontrei um irmão, ele disse para mim assim, pastor, não vou mais à igreja. Ok. Por quê? Não, porque está escrito onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Tá bom. Você achou mais o outro que vai fazer o 2? Já achei. Então tá bom. Aí ele disse, então pro senhor tá bom? Para mim tá bom, a decisão é sua, né? Aí ele falou, então o senhor não tem nada para dizer para mim? Falei, tenho só uma pergunta. Posso? Agora já são 2. Pode. O que é reunir-se em nome do senhor? Falou, como? Porque você disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. O que é reunir-se em nome do senhor? Ele falou, é em nome dele. Sei, isso eu já sei, eu li também esse texto. Algumas vezes, inclusive. O que é reunir-se em nome do Senhor?
Por exemplo, se você chamar os seus amigos para uma cervejada e começar a falar em nome do Senhor, eles estão reunidos em nome do Senhor? Lá no bar, no boteco? Não, né, pastor? Então o que é? Quando a gente se reúne em nome do Senhor? Eu falei, já sei, você não sabe a resposta, eu vou quebrar o seu galho. Na ceia, meu amigo. Na ceia, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Na ceia, rapaz. Você está pensando que isso aqui é a casa da vonoca? O que você está pensando que isso aqui é? Na ceia, meu amigo. Agora, como é que você pode celebrar a ceia me excluindo? Você morre, moço. Falei, esse é o problema. Ninguém mais lê a Bíblia, né? Esse é o problema. Na ceia. Todas as reuniões da igreja são em torno da ceia. Isso não quer dizer que todo domingo a gente tem ceia, mas quer dizer que tudo que a gente faz é a partir da ceia. Este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. Se não fosse por causa da ceia, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Nós estamos aqui porque o corpo foi partido por amor de nós e o sangue fez uma aliança entre nós e Deus e entre mim e você. Então, nós fazemos boas obras por causa disso. Muito bem. Então, Deus para salvar mantém. Então, nosso papel é imitar Deus, mantendo a criação pela cooperação com a providência. Por isso que a gente se envolve em ecologia, por isso que a gente se envolve em boas obras, porque a gente está imitando Deus, está mantendo a criação pela cooperação com a providência. Então, a finalidade última é a salvação. Só que salvação é departamento de Deus, só Deus salva. Para que seja salvo, é preciso que exista. Então nós trabalhamos pela manutenção da vida. Por dever moral, é manutenção nos padrões divinos. Então é bem possível o bem. Um mundo novo é possível já? Antes do novo mundo? Novo céu, nova terra? Sim. Porque Deus nos municia para gerar um mundo novo, para que toda a gente entre no novo mundo. Vale a pena investir na humanidade, porque Deus faz o bem vingar. Faça boas obras, como pessoa, como comunidade, e enquanto está fazendo boas obras, anuncie a razão de toda boa obra que há no mundo, Jesus Cristo. Porque toda boa obra é empréstimo de Deus. É isso. Eu encontrei um irmão que trabalha comigo em ação social. Eu trabalho com ação social há muito tempo. E ele disse assim, olha, eu faço boas obras, mas eu não faço das boas obras proselitismo. Ah, ok, ótimo. Assim, eu acho que as nossas boas obras falam por nós, eu não preciso ficar falando de Jesus, porque as nossas boas obras falam por nós. Eu disse, interessante, interessante. Só que isso é pecado, né? Ele falou, que isso, Ari? Como pecado? Só existe boa obra por causa do sacrifício de Cristo. Aí você faz boa obra e não fala do sacrifício dele? Explica para mim isso aí. Fala para mim, fala para mim. Eu vou te dar 10 horas para você pensar, porque hoje eu estou com muita paciência. Porque geralmente eu não tenho muita paciência com esse tipo de conversa. Fala para mim. Só existe boa obra porque o Cordeiro se sacrificou. Aí você vai lá, faz boa obra e não fala do sacrifício do Cordeiro? Do que você está falando então? O que você está fazendo? Não, porque a gente está usando isso para instrumento de conversão das pessoas e tal. Mas o que nós queremos é a conversão das pessoas, não, cara? Você ficou louco? Você acha que eu quero nunca mais encontrar aquela pessoa? Não, quero encontrá-la por toda a eternidade. Eu quero que ela se converta mesmo. Agora, eu estou fazendo o bem porque cristão faz o bem. Porque ela precisa.
E eu estou falando de Cristo porque cristão fala de Cristo. É o óbvio ululante, não é? Eu não estou fazendo bem para fazê-la pensar em vir para a minha religião. Eu não estou chamando ninguém para religião nenhuma. Você está chamando gente para religião? Não, você está apresentando uma pessoa. Apresentando uma pessoa. O nome dele é Jesus de Nazaré. É Jesus, filho de José, da aldeia de Nazaré. Ele é o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é Deus de vero Deus. É uma pessoa. Eu estou lá e estou fazendo bem para o cara, enquanto eu estou fazendo bem, eu digo, deixa eu falar com você sobre uma pessoa. Se a gente não consegue fazer isso, nós estamos mais perdidos do que eu estou imaginando. Então, nossa ética gera nossa ação social. Nós fazemos o bem porque nós imitamos Deus. E enquanto fazemos o bem, falamos do autor do bem, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo nome é bendito de eternidade em eternidade. Amém. www.gospelnews.tv, a TV onde Deus fala com você.